O Arquivo Mogiano hoje está apresentando o José Luiz Felício. Ele tem alguma coisa bastante interessante a falar para vocês sobre o memorial que eles pretendem apresentar. É claro que as explicações melhores partirão do próprio José Luiz. Fale sobre esse evento. Bem, esse evento que irá ser realizado no dia 10 de novembro, na DC Empreiteira Vidal, ele tem como grande objetivo poder estar resgatando toda a memória de esportistas que fizeram toda a história do esporte em Mogi das Cruzes, bem como uma homenagem e também poder levar ao conhecimento do público mais jovem o que foi, a um passado um pouco distante, o esporte aqui em nossa cidade, onde nós tivemos inclusive 3 equipes profissionais que disputaram os campeonatos oficiais da Federação Paulista de Futebol, citando assim por altos o Vila Santista, União Futebol Clube e o Tietê Futebol Clube. Uma época atrás eu sempre fui aficionado pelas histórias, principalmente do esporte na nossa cidade, e sempre quando comecei a colher alguma coisa, com o meu tio, o jornalista José de Moura Santos, com uma pessoa muito amiga da nossa família, que é o senhor José Piero Setti também. Então, juntou-se, né, todo esse arquivo que eu já vinha montando com o arquivo do falecido senhor Moura Santos, com o esportista José Piero Setti, e resultou em toda essa coletânea nós qual fizemos, que iremos expor ao público de Mogi das Cruzes. Esta é uma foto tirada entre as décadas de 60 e 70, no antigo estádio Francisco Everaldo, na rua Casarejos, recentemente demolido, e nessa foto nós podemos constatar a quantidade de pessoas, de famílias que compareciam em época ao estádio da rua Casarejos. Este é o antigo estádio do Vila Santista, no qual ficava situado a rua Francisco Franco, e foi demolido algumas décadas atrás, na qual hoje o clube Vila Santista está situado próximo à rodovia perimetral. Esta é a antiga sede do Vila. Esta é uma raridade, não? Eu, para falar a verdade, nunca vi uma foto dessas, apesar de eu ter morado ali ao lado do campo. Quem é mogiano deve lembrar como é bem diferente atualmente esse local. Esse era chamado Estádio dos Eucaliptos, embora nesta foto já não existam mais os eucaliptos. Aí está a rua Francisco Franco e a rua Santana. E ao lado todo o casario. Na verdade, hoje nós lamentamos um pouco a inexistência desses patrimônios, que como o do União, também desapareceu. Você trouxe aqui uma foto histórica. Ganhar de um time profissional da primeira divisão no passado não era nada fácil. E o Vila Santista ficou famoso por ter vencido o Palmeiras aqui no estádio do Vila Santista. Realmente essa foto eu acho que é um orgulho para todos, não só para todos os vilistas, mas para todos os mogianos. Uma vez que em uma partida dificílima, em um amistoso, no mês de dezembro de 1947, essa equipe do Vila ganhou de uma equipe, como o senhor disse, uma equipe consagrada, a equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras, inclusive uma equipe que contava com uma grande base da famosa equipe palmeirense que chegou a ser campeão da Taça Rio em 1951, na qual os palmeirenses consideram até hoje como um título mundial interclubes. E eu assisti esse jogo, eu ainda era bastante jovem, realmente foi uma grande emoção, porque ninguém esperava. Os times grandes venciam de goleada os menores. O Vila Santista ficou famoso e até hoje nós lembramos esse feito extraordinário. Vocês podem observar lá ao fundo os eucaliptos, que eram a característica do estádio, e mais lá para o lado esquerdo, os pinheiros.
Esta é uma raridade fotográfica. É o time do Palmeiras que perdeu aqui para o Vila Santista, contando com o famoso goleiro Oberdan. Não é isso? Exatamente. Uma equipe, como eu citei ainda há pouco, grande parte, 60% dos jogadores que aí constavam, se sagraram campeão da famosa Taça Rio em 1951. E aí essa foto tirada, creio que um pouco antes do jogo, no vestiário do estádio do Vila Santista. E aí estão alguns dos famosos craques do Palmeiras. Nesse dia eles não saíram muito contentes não, porque acho que eles esperavam ganhar facilmente e isso não aconteceu. E esta foto, 1936, Trata-se de uma equipe infantil do quadro do Vila Santista, que foi tirada exatamente nessa época, em 1936, possivelmente antes de alguma partida. Observe bem a data, 1936. Quem é essa garotada? Esse pessoal é outro quadro de uma equipe infantil do Vila Santista. Muito possivelmente essa foto foi tirada na década de 40, na qual nós podemos observar aí o segundo, da esquerda para a direita, aí é o grande esportista José Pierusetti, ainda muito novo. E a gente pode ver também ali à direita a arquibancada, né? Exatamente. Mogi das Cruzes teve uma fonte luminosa no chamado Largo do Rosário. Hoje, Praça João Pessoa já teve diversos nomes e às vezes batizado assim por nomes que não fazem respeito ao oficial. Aquela fonte servia para que o pessoal se divertisse, tomasse banho. E também tinha os jatos luminosos à noite. Era uma festa muito bonita quando essa fonte estava ligada. Mas o pessoal acabou usando de uma forma um tanto indevida. Aí, uma festividade e alguém está muito alegre aí, possivelmente festejando a época da Copa do Mundo, se não me engano, de 1970. E esta foto? Essa foto é outra foto do Vila Santista, possivelmente entre as décadas de 50, 60, na qual nós podemos inclusive reparar os dois grandes irmãos que fizeram parte da história do Vila Santista. Aí observando da esquerda para a direita, o Hugo Pierusetti e José Pierusetti. Infantil do Vila Santista, ao que parece, 1946. 43. Aí está o time todo prontinho para entrar em campo naquela época. Temos uma foto curiosa aqui. Você pode falar alguma coisa sobre ela? Sim, esse é uma equipe mirim de futebol do Vila Santista. Essa foto foi tirada na década de 60, na qual nós podemos observar aí o segundo garoto em pé, da esquerda para a direita, né? O goleiro, no caso, para quem estiver reparando mais na foto, é um personagem muito conhecido da política do Brasil hoje até, né? E muito conhecido aqui da região aqui, que é o Valdemar Costa Neto, né? Mais conhecido como Boy. Olha só, ele também entrou aqui no arquivo. Você me disse que tem alguma coisa curiosa sobre esta foto? Isso, exatamente. Essa foto foi tirada pouco antes de um clássico contra Vila Santista contra a União. E esse esportista que nós vemos aí, agachado da esquerda para a direita, o segundo, o senhor José Pierusetti, ou Peru, como é mais conhecido, conta uma história muito curiosa para nós,
que ao decorrer do jogo, que foi ocorrido em 1958, no campo do Vila Santista, até então na rua Francisco Franco, ele teve um grande ferimento na cabeça, ocasionado numa disputa de bola com o ex-zagueiro Cláudio do União, e imediatamente teve que ser socorrido e levado à Santa Casa de Misericórdia. Enquanto ele recebia os cuidados do até então médico Dr. Aristides, ele disse que escutava pelo rádio, né? No caso a partida era transmitida pelo antigo Rádio Marabá, agoniado, porque o União ganhava de 1-0 do Vila. Naquela época não podiam ser feitas alterações como hoje, o jogador se lesionava, automaticamente ele tinha que sair da partida. E assim que ele terminou de levar os pontos na cabeça, ele driblou, vamos dizer assim, as ordens do Dr. Aristides, voltou correndo para o campo. O seu pai, no caso, na época era o técnico, o seu Eliseu Perusetti, e contra a ordem de todos e contra tudo, ele entrou no campo e empatou a partida para o Vila Santista. É uma história bastante curiosa que retrata bem o que era a rivalidade e tamanha vontade que esses esportistas tinham na época. Ele ainda comenta que antes de ele fazer o gol de empate, inclusive ele quase ainda testou a cabeça na bola, até mesmo com o ferimento. Uma história para servir de exemplo a muitos esportistas hoje em dia, um exemplo de raça e dedicação à camisa. Ou cabeça boa ou cabeça dura, né? Quem não conheceu o Garrincha? Por certo, nunca imaginaram que o Manuel Garrincha, um jovem simples, inibido, que foi uma lenda do futebol brasileiro, jogou onde? No União. Aí está uma foto rara em que aparece o craque quando defendia as cores do União. Essa é mais uma das fotos tiradas no dia que o Garrincha foi contratado para jogar uma partida pelo 11 da Saudade, na Rua Casarejos, aí posando para uma sessão de fotos próximos aos garotos da época. E aqui Garrincha e Peru, hein? Peru deve gostar muito dessa foto, né? Deve estar no seu arquivo. E quem são esses dois, ou melhor, aquele que está de uniforme? Bem, o que se encontra de abrigo aí na foto dispensa comentários para aqueles que conhecem de futebol. De abrigo, né? Isso, aqueles que conhecem muito sobre futebol sabem que esse daí, nada mais que nada menos, o grande Djalma Santos, bicampeão do mundo, onde jogou as Copas de 58, 62, hoje ainda considerado o melhor lateral direito da história do futebol mundial. E ele esteve aqui em Mogi. Exatamente, chegou a disputar inclusive várias partidas com a camiseta do União, defendendo os propósitos do 11 da Saudade. Afinal, por que vocês vão expor esta foto aqui? Bem, essa foto, na realidade, apesar dela não contradizer muito com o título da programação, que diz que é o primeiro memorial do futebol mogiano, vocês podem reparar que essa é uma foto da seleção italiana de 1938, campeã do mundo, inclusive. E é uma foto muito, muito rara, que inclusive muitos órgãos de imprensa do mundo não a possuem. Ela foi inclusive encontrada no meio de tantas coisas do arquivo mogiano, de futebol. Nós conseguimos levantar isso daí, né? E ao comparar com algumas outras fotos, constatamos que ela, inclusive, está até autografada por um dos grandes jogadores italianos, que foi o Tiotti. Homenagem muito justa nós queremos também prestar ao grande Moura Santos. Quem não conheceu e não admirou
esse extraordinário esportista e jornalista. Você é parente dele, né? Justamente. Eu sou sobrinho do Sr. José de Moura Santos e afilhado dele também. Uma pessoa que eu passei a admirar muito pelo seu trabalho na crônica esportiva, uma pessoa destemida, que sempre escrevia no jornal Diário de Mogi o que vinha exatamente à sua cabeça, uma pessoa de um caráter de absoluta pureza, onde muitas pessoas passaram a admirar o seu trabalho. Possuía 2 colunas no jornal Diário de Mogi, que eram as colunas de recados, né? E as manchetinhas, as famosas manchetinhas, na qual ele prestava declarações, muitas das vezes sobre esporte, e é uma pessoa que faz parte ativa da história do esporte mogiano, porque falava-se em comentários dos Jogos do União, lembrava-se do seu Moura Santos, falava-se dos comentários dos bailes carnavalescos e outras atividades semelhantes da cidade, lembrava-se da coluna dele. Então é um ponto referencial aos jornalistas hoje que tentam explanar todo o horizonte esportivo da cidade de Mogi das Cruzes. Moura Santos era sempre muito bem relacionado praticamente em quase todas as atividades, mesmo como jornalista e também como esportista. E nós vamos mostrar agora uma fotografia que, por certo, já é uma fotografia da história. Aqui está o Moura Santos em frente à entrada do União. Para que todos saibam, essa entrada já foi derrubada há cerca de 3 semanas atrás. A história do União vai desaparecendo, pelo menos do antigo União, vai desaparecendo, e com essa foto nós queremos homenagear a esse grande ser, grande homem que foi o Moura Santos. Concorda? Exatamente, sem mais comentários. Nós do Arquivo Mogianos agradecemos a sua presença. Obrigado.